Olá, meus irmãos, na paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, lição de número 11, a relevância do discernimento. Vamos aqui para o nosso texto de referência que está em Mateus, capítulo 7, versículo do 1 ao 5, né? Ele pegou apenas esses 5 versículos como referência, que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro, em outras versões, no cisco, que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Nós temos aqui como introdução para esta lição, diz assim: Jesus segue desenvolvendo o tema da natureza da vida do reino para os seus discípulos. E agora passa a alertá-los sobre as tentações que podem seguir em seus relacionamentos pessoais. Ou seja, a ação desse sermão, ele visa o relacionamento sempre na vertical, ou seja, o nosso relacionamento com Deus, mas também ele visa o nosso relacionamento na horizontal, nosso relacionamento uns com os outros. Como que está o nosso relacionamento com Deus tem que afetar o nosso relacionamento uns com os outros, e essa lição de número 11 vai falar sobre os nossos relacionamentos pessoais na questão de julgar uns aos outros. Vamos aqui para nosso tópico de número 1, discernindo entre o certo e o errado. Comumente, as mesmas características que nos aborrecem nos outros são a que temos. Interessante aqui essa expressão, né? Comumente, as mesmas características que nos aborrecem nos outros são as que temos. Talvez a gente está denunciando alguma coisa na outra pessoa, está apontando algo para alguém, possivelmente porque aquilo ali é uma mancha também em nós. Jesus nos ensina que devemos examinar nossas motivações e nossa conduta, em vez de julgar o próximo. Tópico 1.1, não julgueis. Jesus dedicou um espaço considerável para condenar os líderes religiosos por sua hipocrisia, que os levava a uma aparência externa de justiça para serem elogiados pelas pessoas. No texto de Mateus 7, do 1 ao 5, Jesus reconhece que seus discípulos também podem cair na mesma hipocrisia. O embate de Jesus, e ele sempre teve esse trabalho ali com os fariseus, com os religiosos da época, porque eles viviam uma coisa, mas não, eles falavam alguma coisa, ou aparentemente aparentavam uma coisa, ou demonstravam uma coisa na aparência, mas na verdade eles não viviam aquilo. Então o problema de Jesus não é o fato da pessoa falar ou corrigir a outra, é o fato dela ser uma hipócrita, ela não viver aquilo que está vivendo. Esse é o grande problema, e ele estava fazendo essa correção aqui, para os discípulos perceberem isso e não correrem esse mesmo risco de praticarem também essa hipocrisia. Não julgueis para não sejais julgados. Muitas pessoas usam esse versículo, que é de Mateus 7:1, né, na tentativa de silenciar seus críticos, interpretando que Jesus queria dizer: você não tem o direito de me dizer que estou errado. A questão aqui é saber como lidar com o julgamento, quais os critérios e em que medida se deve usá-los. Jesus alerta para o julgamento censurador, injusto. Os fariseus censuravam os outros sem reconhecerem os seus próprios defeitos. O apóstolo Paulo menciona o judeu que julgava o gentio, mas fazia a mesma coisa que ele. E aí tem alguns versículos aqui, o primeiro deles é Romanos 2:21, que diz: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas?
Aí outro de Romanos 2:22. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Versículo 23 do mesmo capítulo 2. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então o problema todo aqui não está em você fazer a correção em alguma pessoa. É a gente fazer a correção em alguma pessoa numa área em que a gente é falha. A gente não é referência para fazer aquela correção. Tanto é que Jesus aqui está corrigindo os fariseus. Ele está fazendo um julgamento, por assim dizer, na vida dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos da época. Mas a diferença é que Jesus tinha autoridade para fazer essa correção. E muitos de nós não temos, porque a gente tem pecados ocultos e para a gente esconder esses pecados ocultos, para a gente tirar o foco de cima da gente, a gente faz a correção na outra pessoa. O problema não está em corrigir a outra pessoa, o problema está em nossa própria vida, que não tem essa condição de fazer isso, né? A gente, na verdade, vai estar amontoando brasa sobre a nossa cabeça. 1.2, quem julga será julgado. Aí por isso que eu falei que a gente está amontoando juízo para a nossa própria cabeça, porque na medida que a gente está julgando as pessoas, Deus também vai usar essa mesma medida para nos julgar. Mateus capítulo 7, verso 2, abre parênteses, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. A exigência de Jesus aqui é que seus discípulos não sejam inclinados a julgar e a censurar. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Tiago capítulo 4, verso 11. No mesmo capítulo 4, versículo 12, diz: há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? O discípulo que toma sobre si a tarefa de julgar o que o outro faz, usurpa o lugar de Deus, e por isso tem de responder a Deus. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Quando julgamos uma pessoa, podemos fazê-lo exagerando os fatos ou subestimá-los, e é difícil para nós encontrar o meio termo. Além disso, mencionar as fraquezas dos outros e ao mesmo tempo minimizar as nossas, né? Geralmente a gente tem pouquíssima paciência para com as pessoas e aponta nas pessoas o que a gente está percebendo de errado. Mas aquilo que em nós, que potencializado seria muitas vezes maior, a gente minimiza ou então joga para debaixo do tapete. Porque se nós olhássemos para os nossos pecados, para as nossas fraquezas, para a nossa condição humana, a gente lançaria fora todo o julgamento, né? Deixaria esse julgamento para com Deus, porque a gente veria que nós precisamos da graça de Deus a todos os dias. 1.3, o autocontrole no julgamento. O texto abaixo indica que a prática que Jesus proíbe era habitual e se realizava entre os judeus. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Algumas pessoas têm uma necessidade psicológica de descobrir e divulgar defeitos de outras pessoas. Entenda que o nosso julgamento sobre as pessoas é apenas uma opinião, a expressão da qual podemos e devemos controlar. Muitas vezes o que a gente tem a respeito de outra pessoa é só uma opinião, porque a gente não conhece a verdade toda. Por mais que a gente more na mesma casa, por mais que a gente tenha ali encontros diários com essa pessoa, seja uma pessoa do nosso trabalho, a gente não é possível a gente conseguir os detalhes suficientes para a gente lançar uma decisão sobre a vida de uma pessoa. Mas a gente faz isso. Mesmo não tendo todas as peças, todas as ferramentas para fazer esse julgamento, a gente o faz apenas no nosso achismo. É onde entra o grande problema, né? Que a gente vai errar e vai errar feio se a gente fizer dessa forma.
Continuando aqui, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então a gente coloca um freio na nossa boca, coloca aqui, como nessa imagem aí que você está vendo, coloca um zíper na sua boca e deixa todo o julgamento para com Deus, porque Ele tem todas as ferramentas para julgar as pessoas com justiça e com juízo. Tópico de número 2, discernindo a natureza das coisas. Jesus nos ensina que o homem só pode ver o exterior e, portanto, não pode entender o que está na mente e no coração de outrem, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 2.1, o argueiro e a trave. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? E aí a gente vai ver as expressões trave e argueiro. Trave é um pedaço comprido de madeira lavrada que se usava na estrutura de um prédio. Quem estivesse atrás dessa madeira não podia ver as coisas. E o argueiro era uma lasquinha ou um pequenino cisco. E a gente que já passou por isso, né, de ter um cisco no olho, a gente vê o tanto que atrapalha a gente enxergar um cisco. E aí ele está colocando aqui uma comparação de um cisco, que é uma lasquinha de madeira, já atrapalha a visão. Imagina uma trave estando no nosso olho, atrapalhando a nossa visão. E a gente, então, por causa dessa trave, vai ter dificuldades de enxergar onde é que está o cisco no olho do nosso irmão. O problema ali não é tirar o cisco do olho do nosso irmão. A gente pode até fazer isso, mas a gente precisa primeiro tirar essa trave que está na nossa frente. Por isso que a gente vai ter dificuldade de fazer essa correção nas pessoas, porque geralmente a gente vai ter pelo menos uma trave no nosso olho. Um cisco já atrapalharia, imagine uma trave na nossa frente, nos atrapalhando de fazer esse julgamento. Então, por isso que o julgamento aqui é perigoso. Continuando aqui, tanto o homem que estivesse atrás de uma trave, quanto que tinha um cisco, estavam impedidos de ver corretamente. Jesus estava dizendo que se uma pessoa não consegue ver corretamente, como pode de alguma maneira fazer juízo? Jesus não diz que é errado ajudar um irmão a tirar o cisco do olho. Errado é uma pessoa com uma viga no olho oferecer ajuda. Isso é hipocrisia. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Nosso julgamento é sempre parcial, porque nunca temos todas as evidências necessárias para um julgamento completo, como eu já tinha falado anteriormente, né? Somos, por natureza, tendenciosos, arbitrários e subjetivos em nossos julgamentos. Não sei se você já teve essa experiência de ter um cisco no seu olho e aí você pede alguém para te ajudar. Aí a pessoa vem ajudar você, ela chega perto de você para ajudar a tirar aquele cisco do seu olho. Então você tem que ter muita cautela, tem que ter a sua visão completamente perfeita para chegar perto daquela pessoa, manobrar ali e tentar ajudar aquela pessoa a tirar o cisco do olho dela. Agora, a gente não tem como fazer isso com uma trave tampando o nosso olho. É impossível a gente fazer isso. Por isso que todos nós, seres humanos, somos impossibilitados de julgar as outras pessoas, porque sempre teremos alguma trave no nosso caminho. 2.2, vencendo a hipocrisia. A hipocrisia consiste em duas coisas. O hipócrita não reconhece o seu próprio pecado, que é maior que o pecado alheio. O hipócrita finge justiça ou interesse espiritual, ordenando que os outros endireitem suas vidas. É justamente essa cena aqui é aquilo que acontecia muito com os fariseus, né? Eles apontavam o pecado das outras pessoas, mas a vida deles estavam completamente afastadas de Deus, né? Eles não tinham essa condição de julgar as pessoas. Os fariseus viam os pecados dos outros, mas não conseguiam enxergar as próprias transgressões. É comum negligenciarmos os nossos pecados e imediatamente descobrirmos pecados dos outros, né? A gente encobre os nossos, a gente é muito maleável com os nossos erros, mas muito duro com os erros e os pecados dos outros. Por isso é que é o problema em julgar.
porque sempre você vai amenizar os seus erros, seus pecados, e vai ampliar, e vai aumentar o nível de pecado do seu irmão, para que o seu julgamento seja um julgamento correto, porque dificilmente a gente julgaria alguém se a gente olhasse para aquela pessoa com um erro minimizado em comparação ao nosso. Mas para que a gente julgue ela, a gente vai aumentar o nosso, minimizar os nossos pecados, a gente minimiza os nossos e amplia o pecado da outra. E aí a gente se vê na condição de juízes. 2.3, o perigo de não ter discernimento. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Aqui Jesus previu a falta de discernimento em relação às atitudes das pessoas para com o Evangelho. Como que as pessoas vão receber o Evangelho, né? Aí é que está o grande problema. Se a gente insistir em anunciar o Evangelho para aquelas pessoas que desprezam o Evangelho, a gente vai estar lançando pérolas aos porcos, né? O Senhor exige discernimento adequado do bem e do mal. Precisamos classificar as coisas. A verdade não deve ser imposta aos rebeldes que a rejeitam. Então a gente não pode impor uma verdade a uma pessoa, mesmo que ela rejeite, mesmo que ela não queira. A gente não pode impor, é uma escolha, a pessoa tem que se decidir. E, em segundo lugar, as coisas santas não devem ser dadas aos que buscam os defeitos dos outros. Por fim, tópico de número 3, discernindo entre o digno e o indigno. As coisas santas não podem ser dadas para aqueles que não querem ou que não tenham capacidade para apreciar os valores espirituais. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. 3.1, os cães. Jesus se referia aos cães do Oriente, selvagens e rosnadores, que se voltam e mordem a mão daqueles que os alimentam. Os cães do Oriente alimentavam-se de carniça e lixo, são mais sanguinários do que os do Ocidente. Ou seja, se a gente olhar para essa palavra cães aqui já na nossa cultura ocidental, a gente não tem uma ideia do que Jesus está falando corretamente. Mas na época os cães eram muito raivosos, eram selvagens. Então eles se voltavam contra aquelas pessoas que alimentavam eles, né? A gente pode acontecer isso, mas raramente um cachorro ou um cão hoje vai se voltar contra o seu dono enquanto eles são alimentados, que eles são muito dóceis. Mas ainda a gente vê isso. Você está colocando ali uma comida, uma ração para um cachorro, e você finge que vai colocar a mão ali para pegar a ração e ele falta morder sua mão. Assim é que Jesus está falando, né? Muitas vezes a gente está lançando uma palavra, está lançando vida para aquela pessoa, mas ela está rejeitando e ainda está se voltando e fazendo chacota da sua pessoa e da nossa pessoa. Então essa pessoa está menosprezando o alimento que estamos dando a elas. Jesus tinha em mente esses cães em referência aos que de forma selvagem odeiam a verdade. Seus discípulos devem ser inofensivos e ao mesmo tempo devem reconhecer que nem todas as pessoas estão sempre em condições de ouvirem e conhecerem o Evangelho. Jesus está advertindo seus seguidores a não forçarem o Evangelho aos ouvidos desinteressados e indiferentes. Muitas pessoas não possuem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, embora haja nosso tempo e dedicação ao ensino para elas. A gente vai se dedicar, a gente vai ler, vai estudar, a gente pode muitas vezes até estudar técnicas de abordar pessoas, como você evangeliza tal pessoa, tal religião, tal. Mas mesmo assim sempre vai ter aquelas pessoas que com ignorância vão rejeitar a palavra de Deus, né? E que a gente possa assim valorizar aquilo que estamos pregando. A mensagem que pregamos é uma mensagem pura, é uma mensagem de salvação. Se a pessoa a rejeitou a ela, então a gente deve seguir o nosso caminho, e ali ficou para aquela pessoa juízo para ela. 3.2, os porcos. Essa analogia foi usada por Jesus para mostrar como as pessoas reagem quando estão vivendo em rebelião aberta contra Deus. Assim como os porcos não apreciam a grande beleza e valor das pérolas, assim são os que jamais entendem o valor e a grandeza das verdades divinas. Isso não significa que devemos nos abster de ensinar o Evangelho
para aqueles que são párias da sociedade. Jesus comia com pecadores e publicanos e os ensinava. A ideia aqui é que é inútil continuarmos pregando a verdade àqueles que a recusam. Um bom exemplo das pessoas que recusam a mensagem do Evangelho são os próprios fariseus. Eles não queriam ouvir Jesus. Jesus, mesmo o Senhor Jesus, com os milagres que fez, eles colocavam que os milagres de Jesus era por Beelzebu, o príncipe dos demônios, né? Como ele só fazia os milagres que fazia porque ele era o príncipe dos demônios. Se Jesus fazia uma coisa, eles contrariavam Jesus. Se Jesus ia para um lado, eles iam lá para atrapalhar a obra. Então Jesus teve uma época que parou com os fariseus, com os saduceus. Simplesmente ele seguiu a caminhada e continuou levando a palavra de Deus aos gentios, aos publicanos, às meretrizes, aos pecadores, de um modo geral. Já que eles não se consideravam pecadores e rejeitavam a palavra de Deus, então Jesus vai aos gentios, aos publicanos, às meretrizes, para levar essa palavra, né? Como ele diz naquela parábola, muitos foram convidados, mas eles recusaram. Então ele mandou de novo os seus criados para irem ali nas ruas, dos valados, dos becos, nas esquinas e trouxessem para a festa, para que o banquete do casamento estivesse cheio. E assim também somos nós, né? Nós outrora não éramos convidados dignos, mas ele foi lá e por causa desse convite nós aceitamos e estamos aqui. Mas nem todos vão aceitar o convite e aí eles vão recusar, e se a gente insistir com essas pessoas é a mesma coisa que estarmos jogando pérolas aos porcos. As pérolas 3.3. As pérolas consideradas as mais preciosas de todas as joias passaram a simbolizar a preciosidade da verdade. É fácil imaginarmos o desapontamento e, consequentemente, a ira dos porcos ao descobrir que o que pensavam ser comida eram apenas pérolas, né? Um elemento tão precioso, tão valoroso, para um porco não é nada. Ele acharia apenas que seria um grão, alguma coisa. E quando ele vê que não é um grão, que não é uma semente, que não é nada que possa alimentá-lo, ele simplesmente vai desprezar aquilo. Assim também são as pessoas que desprezam o Evangelho, né? Como se a gente estivesse jogando pérolas ali aos porcos, e não faz nenhum sentido isso. Essa é uma imagem muito cabível para os que são impuros, selvagens e incapazes de apreciar as joias inestimáveis da fé cristã. São esses, diz Cristo, a quem não temos o direito de entregar o tesouro das nossas pérolas. Concluindo já esta palavra, quando ajustamos nossa visão de acordo com os ditames da palavra de Deus, em primeiro lugar, os erros podem ser corrigidos. Em segundo lugar, a forma de vida mudada é. Em terceiro lugar, os tesouros repartidos àqueles que são confiáveis e dignos. Amém, meus irmãos? Fizemos aqui um resumo dessa lição para que você possa aí estudar as dicas que a gente sempre deixa aqui no final do vídeo. Estude a lição bem cedo na semana, folheie e leia ela de capa a capa, para que você possa pegar a essência. Pega slides como esse aqui, nós vamos deixar esses slides aqui na descrição desse vídeo, para que você pega, edite aí, passa para os seus alunos. Não esqueça de levar uma cópia da revista. Também vamos deixar aqui o site, onde você pode pegar ali, copiar, colar no Word e imprimir, levar a cópia da revista ali, da lição para o seu aluno, tá? Se prepare, ore pelos seus alunos. Durante a semana o Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor vai te dar entendimento, e chegando ali você vai poder dar uma aula daquele jeito, tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão. Não esquece de deixar um joinha aí para ajudar o nosso canal a continuar crescendo. Obrigado a você que tem abraçado esse canal, que tem orado por nós. Nós temos vencido a cada dia aqui. Em nome de Jesus, até a próxima lição. Se Deus assim nos permitir, fiquem todos na paz de Cristo. Amém.